Faremos um experimento simples da primeira e a segunda lei da termodinâmica e a associação com a área da saúde. E utilizamos os seguintes materiais: um termômetro, água fervente, um cronômetro, um copo térmico e uma tampa para o copo. Iniciamos o nosso experimento adicionando a água fervente no copo térmico. Em seguida, meçamos a temperatura inicial da água com o termômetro. Tampamos o copo térmico para evitar a troca rápida de calor. Observamos que a temperatura da água vai diminuindo lentamente até se aproximar da temperatura ambiente. Agora eu vou falar um pouco sobre os princípios, da termodinâmica aplicado no experimento da conservação de calor no copo térmico. A primeira lei da termodinâmica, ela afirma que nada na natureza pode ser criado nem destruída, tudo se transforma. No experimento, a energia térmica presente na água quente, dentro do copo térmico, ela não desaparece, mas ela é transferida para o ambiente, para o corpo de menos calor, ao longo do tempo. No copo térmico, devido à presença de materiais isolantes como as paredes duplas, ar ou vácuo entre as camadas, a taxa de transferência desse calor é muito menor. Ou seja, a variação do sistema, da energia interna do sistema, da água, ela ocorre de forma mais lenta. Isso evidencia o princípio de conservação da energia. A energia térmica ela se conserva, mas a sua forma de transferência, o calor, é controlado pelo recipiente, que no caso do experimento é o copo térmico. Já a segunda lei da termodinâmica, a lei da entropia e direção dos processos, ela diz que em qualquer processo natural, a entropia, ou seja, o grau de desordem do universo tende a aumentar. Em termos práticos, o calor sempre flui espontaneamente do corpo mais quente para o corpo mais frio, até que eles entrem em equilíbrio térmico. Nesse experimento, o calor da água, que está dentro do copo, por ela estar numa temperatura muito mais elevada, ela tende a transferir para o ambiente, que está mais frio, até que elas cheguem ao equilíbrio térmico, que ambas fiquem na mesma temperatura. Mas o copo térmico, ele retarda, ele atrasa esse processo, porém ele não impede. Então, isso evidencia que, embora a gente possa reduzir o tempo, a taxa de aumento na entropia com o isolamento térmico, a gente não pode reverter ela, no caso, inverter os papéis, nem deter ela parar completamente. Já a associação do experimento das leis da termodinâmica aplicadas na área da saúde, ela pode ser dada como exemplo no controle da temperatura corporal e de materiais biológicos. No caso, eu vou dar dois exemplos agora. O primeiro exemplo seria a manutenção da temperatura em fluidos intravenosos e bolsas de sangue. Durante o transporte ou armazenamento de soluções intravenosas e hemoderivados, o uso de recipientes térmicos é fundamental para evitar choques térmicos. Que nem muitas pessoas, principalmente as pessoas mais antigas, dizem, que quando você está com um corpo quente, você não pode abrir a geladeira, nada do tipo, por conta do choque térmico. Enfim. Então, nessa manutenção da temperatura desses fluidos, é fundamental esses recipientes térmicos. Porque caso aconteça esse choque térmico, pode ser comprometida a estabilidade bioquímica dos compostos. Então, justamente, todas as misturas, soluções e fluidos são conservados em uma certa temperatura justamente para que não ocorra essa instabilidade. E isso vai no mesmo princípio do experimento. Eles querem reduzir a perda de calor e conservar a energia para que o fluido se conserve, a funcionalidade, a função dele seja a mesma. Já o segundo exemplo é a regulação térmica em pacientes. Então, em ambientes hospitalares, pacientes em estados mais críticos, como em UTIs, frequentemente necessitam de um controle térmico mais rigoroso, como cobertores térmicos, colchões aquecidos ou resfriadores são usados por conta desse controle térmico, com base no mesmo princípio físico, controlar o calor, que é o grau de agitação das moléculas dentro de um corpo, no nosso caso, do nosso corpo mesmo, do sistema do corpo humano, para que ele não perca tanto calor e acabe acontecendo alguma outra coisa pior. Então, isso também mostra essa aplicação prática das leis da termodinâmica na promoção da